Bom, boa noite a todos. Meu nome é Cíntia Foloni Santoro, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPG e integro o grupo de pesquisa Interarte, Interação entre Arte, Ciência e Educação, Diálogos e Interfaces nas Artes Visuais, também da UEPG. Nessa noite, nesse encontro de hoje do grupo, eu vou compartilhar com vocês um artigo sobre revisão do tipo Estado da Arte. Esse artigo, eu o conheci depois de procurar a revista Actio, da UTF-PR, para poder publicar um artigo que eu estava escrevendo com a ajuda da Thais, e o outro artigo de revisão também com a ajuda de outro aluno do programa. Então, nós tivemos a dificuldade de achar revistas que publicassem revisões, porque nem todas aceitam. E na Actio da UTF, eles deram um manual para publicar revisões, era como um passo a passo. Então, inclusive, eles indicaram um modelo para seguir, que é dessas duas autoras que eu vou apresentar para vocês hoje. A Thais vai me ajudar compartilhando a tela. Pode apresentar, Thais, por favor. Então, a apresentação se chama Artigos de Revisão, Adaptações para Publicações em Revistas. Pode passar, Thais. As autoras desse artigo são a Joana Paulinho Romanowski e a Romilda Teodora Enz. O artigo se chama As Pesquisas Denominadas do Tipo Estado da Arte em Educação. É da revista Diálogo Educacional da PUC do Paraná. E esse artigo ele está disponível lá na Actio nas indicações para os autores de como publicar, e tem inclusive vários passo a passo e várias considerações que a gente tem que seguir. Então, eles não estão aceitando mais revisão sistemática ou qualquer outro tipo de revisão, a não ser estado da arte ou estado do conhecimento. Aí eu coloquei uma apresentação sobre a primeira autora, Romanowski, a Joana Paulinho Romanowski. Ela tem doutorado em educação pela USP, mestrado em educação, especialização em alfabetização, graduação em pedagogia pela Federal do Paraná. Atualmente é professora do Centro Universitário Internacional Uninter, no programa de pós-graduação em educação e novas tecnologias, mestrado e doutorado. A outra autora do artigo também, a Romilda Teodora Enz, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, graduação em Direito pela Federal do Paraná também, mestrado em Educação pela Federal e doutorado em Educação, Psicologia da Educação, pela PUC de São Paulo. Pós-doutorado na Universidade do Porto e atualmente é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação Estricto Sensu da PUC Paraná. O currículo das duas autoras é imenso, pessoal. Eu coloquei só o básico, tá? Pode passar. Obrigada, Thaís. Então, elas começam o artigo falando um pouco de por que trabalhar com esse tipo de revisão. E eu tirei alguns pedaços do artigo para a gente conversar, que se quiserem interromper, podem interromper, que é mais uma conversa, tá? Eu também tenho dúvidas e estou aprendendo também sobre isso. Então, diz assim: o interesse por pesquisas que abordam o estado da arte deriva da abrangência desses estudos para apontar caminhos que vêm sendo tomados e destacar aspectos que são abordados em detrimento de outros. A realização destes balanços possibilita contribuir com a organização e análise na definição de um campo ou de uma área, além de indicar possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais. Então, elas colocam que o interessante é que você perceba, quando você analisa, quando você organiza esses dados, o que eles podem contribuir com as rupturas sociais, com questões sociais. Pode passar, Thaís.
Estados da arte podem significar contribuição importante na constituição do campo teórico de uma área de conhecimento. Por quê? Porque procuram identificar os aportes significativos da construção da teoria e da prática pedagógica, apontam as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificam experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da prática e reconhecem as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada. Então, tem que considerar que o estado da arte ele tem todas essas intenções quando você faz um tipo de revisão como essa. Pode passar. Aí, as autoras, nesse artigo, elas trazem exemplos de estudos na área de formação de professores. Ela vai pegando vários trabalhos, elas vão pegando vários trabalhos e mostrando como eles são construídos. Então, no estado da arte, para se pesquisar sobre formação de professores no Brasil, ela diz que temos que considerar a seguinte sistematização de dados, que abrangem toda uma área de conhecimento nos diferentes aspectos que geraram produções, ou seja, tem que considerar os resumos de dissertações e teses, os estudos sobre as produções em congressos na área e os estudos sobre as publicações em periódicos. Aí, quando a gente foi tentar fazer nossa revisão do tipo Estado da Arte, Thaís e eu, nós começamos a fazer considerando tudo isso, mas foi muito difícil, porque aí surgiu muito artigo, muito estudo. E no meio do artigo dessas autoras, elas colocam exemplos, né, como eu falei, com estudos que tragam a formação de professores. E ela dá um exemplo de um estudo de sucesso em que o pesquisador usou só teses e dissertações para fazer a revisão de estado da arte dele. Então, nós acabamos mudando o nosso artigo e considerando só teses e dissertações também, porque senão ficou muito abrangente, ficou muito difícil de analisar tudo. Pode ir passar, Thaís. Bom, aí elas determinam uma metodologia de trabalho para desenvolver pesquisas de estado da arte. Isso que é interessante, porque o site lá, a revista onde a gente queria publicar, dá esse modelo, então fica mais tranquilo para você fazer. A minha gata apareceu ali atrás, gente. Bom, então, primeiro passo, definição dos descritores, que é o que a gente faz para qualquer revisão, né? Então, nós usamos, por exemplo, ensino de ciências e imagem. Aí, localizar os bancos de pesquisa, onde você vai pesquisar. Nós, no nosso caso, usamos BDTD e CAPES, teses e dissertações. Critérios de seleção dos trabalhos. Então, de repente, que tenham esses termos no resumo, que apareçam nas palavras-chave e que os objetivos se encaixem. Você vai determinar os critérios de seleção dos seus trabalhos. Alguns variaram no artigo das autoras aqui da Romanowski e da Enns. Os exemplos que elas foram dando, apresentam critérios diferentes. Então, cada autor, cada pesquisador determina os seus critérios, né? Geralmente são esses. Aí, depois, você tem que procurar teses e dissertações catalogadas. Tem que coletar esse material de pesquisa, se ele não estiver disponível eletronicamente, tem que ser via sistema Comult, que é para teses e dissertações impressas apenas, do sistema da biblioteca do Comult. Depois, considerar o tema, os objetivos de cada estudo, as problemáticas, as metodologias, conclusões e a relação entre o pesquisador e a área. Então, tudo isso aqui são os passos de um estado da arte. Tem mais, pode seguir, Thaís. Também, sistematização das sínteses, depois de tudo isso, de encontrar os objetivos, metodologias, etc., você faz uma sistematização das sínteses, identificar as tendências dos temas e as relações indicadas nas teses e nas dissertações. E aí você parte para as conclusões preliminares.
Pode passar. Aí ela diz assim, como configurar, elas, né, dizem como configurar uma tendência. Então, primeiro, as publicações analisadas devem apresentar pertinência com o tema em questão e serem avaliadas por um comitê específico. Por exemplo, se são teses e dissertações, é a banca. Se são revistas, né, periódicos, né, que avaliam. E assim, congressos. Então, sempre passar por esse pegar estudos que foram avaliados por um comitê e como que tenham pertinência com o tema, como eu falei antes. E para estabelecer categorias da tipologia de temas, é importante realizar consulta a outros estudos semelhantes, de modo a aproximar e harmonizar as novas categorias com as anteriores. Então, sempre buscar os estudos anteriores para ver quais categorias foram determinadas nesses estudos e se elas são semelhantes às suas, as novas categorias que você encontrou e traçar aí um paralelo ou fazer uma análise dessas categorias. Pode seguir. Os dados apontados no estado da arte. Para falar dos dados, pelos estudos de estado da arte em educação, essas autoras deixam alguns questionamentos, os quais possibilitam novas pesquisas e encaminhamentos metodológicos. Dentre eles, podem-se destacar, pode continuar. Então, como a produção atual efetivamente contribui para o avanço do conhecimento da área? Você tem que tentar perceber essas questões. Qual a relevância e a consistência do conhecimento produzido, considerando as categorias e subcategorias que você está analisando? Quais as consequências políticas, sociais, metodológicas resultantes desses estudos? Quais as contribuições desses estudos para o cotidiano escolar dos professores, já que está falando de formação e de educação? E no nosso caso, se fosse falar de ensino também. Quais as possibilidades de generalização a partir de similaridades e integração dos resultados das diversas regiões e que exigem iminência nas políticas públicas? E elas falam bastante sobre isso, porque o que elas destacam é que muitos estados da arte não comparam estudos em regiões diferentes do Brasil, por exemplo, e que isso é uma lacuna que elas percebem. Os estudos sobre a temática podem auxiliar o delineamento de políticas públicas? Quais políticas e estratégias têm sido executadas a partir da produção diretamente relacionada ao tema? Então, tudo isso pode ser considerado como dados a partir de uma revisão de estado da arte, tá? Também as autoras destacam as limitações que, na verdade, todos nós conhecemos que já fizemos revisões e são as mesmas, gente. Então, olha lá. A realização de estados da arte que tomam por base catálogos ou bancos de resumos, na realização da leitura e categorização dos dados, tem salientado limites de critério de fonte utilizada, porque os resumos geralmente não apresentam todos os dados que a gente precisa considerar. Então, ela não apresenta objetivo, às vezes, não apresenta metodologia, não apresenta a teoria, então você não sabe, a partir do resumo, tirar as conclusões que você precisa para considerar esse estudo ou não na tua revisão. Os descritores não estão claros pelas palavras-chave indicadas, muitas vezes. A consulta aos catálogos traz inúmeras dificuldades ao pesquisador, pois muitos dos títulos de trabalhos são difusos e não revelam indicações do tema da pesquisa. Então, também tem título que foge muito ao tema da pesquisa e você acaba tendo que ler muito mais do que você poderia, né, fazer aquela leitura mais superficial a princípio, para selecionar os trabalhos, mas não tem como. Quando teses e dissertações estão disponíveis apenas nas bibliotecas dos programas de pós-graduação, é preciso recorrer ao sistema Comute, que é muito complicado, porque se for um estudo de outra região, é impossível, né? Então, isso já é uma dificuldade também que todo pesquisador tem. Então era isso. Eu acho que
a experiência com esse artigo foi bem interessante, porque eu não conhecia as pesquisas de estado da arte. Eu tinha feito uma revisão sistemática para publicar, e aí eu percebi que não é viável, que as revistas não aceitam, e eu achei o estado da arte mais fácil de fazer, porque você não tem que usar aqueles softwares para analisar dados, ou aqueles programas que são tão confusos e difíceis. Eu achei que esse tipo de revisão está mais próxima do que eu estou preparada para fazer, por exemplo. Agora, quem vem das exatas, de repente, consegue usar um software mais facilmente, né, para avaliar os dados. Mas eu achei bastante interessante. Aqui está a referência do artigo, e ele está disponível também lá com um link na página da Actio, da UTF, do Paraná. E quem tiver alguma dúvida, estou aberta para as questões. Obrigada, Thaís. Ok, obrigada, Cíntia. Alguma questão? Ou algum comentário? Quem já fez? Como é que foi isso, essa questão desse estado da arte, né? Vamos usar esse termo agora sempre para nós. Perfeito, né? Eu tenho um comentário, prof. Eu lembro que a professora lembra quando eu enviei minha revisão sistemática de literatura para a revista, aí um dos pareceristas recusou, né, o meu artigo. E ele falou assim, só aceita se ela justificar os critérios de exclusão que ela utilizou, porque eu taco no Google Acadêmico os termos aqui que ela escolheu e vem milhares de artigos. E por que ela só filtrou, analisou 4 trabalhos? Então, assim, ele queria que eu apresentasse ali os meus critérios de exclusão. E o outro parecerista da revista, ele comentou assim, por que eu utilizei esses termos de buscas tão específicos na revisão sistemática de literatura, sendo que no meu próprio artigo, que eu estava submetendo para a revista, eu não tinha colocado esses termos nas minhas palavras-chave. Então, ele ficou assim, se nem você utiliza esses termos nas palavras-chave, como que você espera encontrar esses termos nas palavras-chave ou no título aí desses artigos que você está pesquisando? Então, eu parei para refletir, né? Eu falei, nossa, eu estou fazendo uma revisão errada. Então, a revisão sistemática de literatura, ela tem um protocolo a ser seguido, é bem rigoroso. Então, se você não segue esse passo a passo, ele não pode ser chamado ali de revisão sistemática de literatura, porque ela tem um método, entendeu? Já essas outras revisões, elas têm os seus critérios aí, né? Mas são mais flexíveis ao pesquisador, como a Cíntia falou. Então, se preparem. Para submeter uma revisão sistemática de literatura, você tem que justificar tudo que você faz, as suas escolhas, a inclusão, a exclusão desses artigos, justificar os seus termos de busca, porque até o uso de aspas, operadores booleanos aí, você tem que ficar justificando, porque isso daí limita, né, traz resultados diferentes de acordo com o portal ali, com um banco de periódicos que você está procurando. Então, essa foi minha experiência com a revisão sistemática de literatura, e ela é para uma pergunta bem específica, é só quando você ali quer resultados sobre um tema específico. Agora, para fazer uma revisão, essas coisas de mais ampla, da tese, dissertação, eu acho que escolher termos de buscas mais amplos facilita, né? Ajuda, auxilia também nessa parte de escrita, de ver como que esses pesquisadores da nossa área estão fazendo as revisões deles, né? Do que partir diretamente numa busca mais afunilada.
Sim, e olha só, pessoal, quando nós colocamos ensino de ciências e imagem, a gente já tinha feito a busca com muitos outros termos. E aí eu cheguei para fazer uma orientação com a professora Josi, ela falou, olha, não está aparecendo a dissertação de um aluno meu muito interessante. Nós colocamos imagens e fizemos um teste. Apareceram várias outras pesquisas. Então, se eu usar no singular é uma coisa, se eu usar o termo no plural é outra. Então, vai estar sempre difícil de pegar todos os estudos que tem e chegar a um número adequado para esses julgadores aí depois que vão avaliar, os avaliadores. É sempre complicado esse negócio de os termos de busca, né? De a gente acertar mesmo nos termos. Então, a gente está pegando uma coisa abrangente, ensino de ciências e imagem. Mas aí, quando você vai ver, tem vários outros termos, representação visual, ilustração, e aí, por aí vai. Então, bacana a experiência da Thaís nesse aspecto, né? E como que um parecer bem colocado nos ajuda, né? E constrói. Então, faz a gente pensar aí. E é super importante. Então, o Elemar colocou aqui a questão do banco de dados. Então, o banco de dados, esse passo a passo, como você fez, por quê? Porque quando a gente pensa numa pesquisa científica, né? O que acontece? De repente, a Cíntia fez uma determinada busca e está ali. Uma pessoa pode partir da pesquisa dela e ir para outro lado. Ah, ela já fez isso, agora eu vou fazer aquilo. Ou, de repente, fazer a mesma pesquisa daqui a um tempo. Então, a Cíntia fez quando? De que período? Então, daqui 5 anos, de repente, uma pessoa pode fazer, né, uma busca com esses mesmos termos, para ver o que aconteceu, se construiu, se teve mais pesquisas nesses determinados campos aí. Uma coisa que eu acho bem importante também, vocês viram a questão que a Thais falou das palavras-chave, né? Como que é importante a gente pensar na construção dessa busca dos nossos trabalhos também. E a questão do resumo, né? Tem resumo que não tem. Às vezes você olha, às vezes até uma dissertação, que você vê o resumo e não tem, né? Não tem metodologia, não está bem objetivo, a gente não consegue compreender. Então, o resumo é muito importante, né, no trabalho. Então, a questão, o título, né, um resumo bem feito, as palavras-chave são fundamentais para um trabalho, né, bem feito. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado aí, né? E às vezes na correria a gente faz tudo, deixa o resumo lá e vai, ou, que palavras-chave vou colocar aqui? E decide, não é uma decisão de última hora. Então, desde que a gente inicia o trabalho, a gente já tem que pensar nisso. Tá? Então, muito importante tudo isso. Alguém tem algum outro relato, alguma coisa que gostaria de comentar a respeito? Se já fez, como foi? A Thaís teve experiências. E tem a questão das revistas que não aceitam, né? Revistas que não aceitam, elas querem uma pesquisa mais, então algumas já dizem que não aceitam, e principalmente quando coloca, Cíntia, como que é? Aqueles termos que a gente que levantou essa questão aí também. Quais termos, prof? Quando você vai, levantamento bibliográfico, tem revista que não aceita, não quer. Eles não aceitam revisões sistemáticas, revisões de literatura, pelo menos na Actio colocaram isso. Muitas revistas, várias que nós procuramos, não aceitavam, não aceitam. E o estado da arte e o estado do conhecimento, que são coisas diferentes, eles aceitam. E aí, mais desde que seja baseado, essa revista, desde que seja baseado seja fundamentado nesse tipo de pesquisa da Romanowski e da ENS. Até eles dão um modelo, então ficou muito mais fácil. Ok, mais algum comentário, alguma questão? Bom, então, Cíntia, alguma
palavrinha final para a gente fechar essa gravação, tá? Depois a gente continua conversando. O que você gostaria aí de deixar como palavra final? Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. É bom a gente tirar sempre as dúvidas, né? Que são as mesmas de todos. E é mesmo o estado da arte, sendo mais fácil por não ter que usar um software, não ter que usar um programa assim para analisar os dados, eu achei que as considerações das autoras são bastante... você tem que aprofundar bastante o estudo, a pesquisa, e vai e volta com artigos anteriores, faz referência a esses artigos, busca os dados anteriores, então é uma coisa bastante complexa, mesmo sendo mais acessível para nós. Então, exige um trabalho em grupo e né, não tem como fazer sozinho, porque é muito extenso, mas é interessante. Acho que é isso. Obrigada.